E estamos aqui no Lugar da Glória. Hoje viemos falar aqui descontraídamente com o Sr. Denis Figueiredo, um homem que nasceu a 18 de setembro de 1925 e que tem 100 anos. E hoje vamos partilhar momentos da sua história, momentos de tantas coisas que nos tem para dizer com a sua história de vida. Sr. Denis, obrigado por nos ter recebido aqui na sua casa nesta tarde. E é um gosto estar aqui consigo a conversar um bocadinho sobre tudo. Até porque está um tempo lindo. É verdade, hoje está um tempo extraordinário mesmo, está um tempo extraordinário. Vamos começar pela história pessoal e da sua infância. Onde é que viveu quando era criança e do que é que mais se lembra da sua casa e da sua forma de viver? Eu nasci na Lapa de Baixo. Meu pai era da Lapa de Baixo e minha mãe aqui do Panosco. E então eu nasci. Minha mãe foi viver para lá, para baixo, lá com a família do meu pai. Nasci então lá. E então foi no dia 18 de setembro, porque nesse dia tinha estado em Edimondo, na Maia, e minha mãe sentia-se assim um pouco incomodada. E então disse então, olha, vamos embora, naquela altura, a pé, pela Grimanesa fora. E então, ela disse, mal chegarmos a casa, o teu pai foi chamar a tia Glória Pata, que era a parteira ali daquela área. E então nasceste nesse dia. Portanto, ficou lembrado do dia da vindima e naquela tarde. Claro, nasciam sempre todos em casa, não é? Nessa altura. Isso, portanto, nasci ali, então, vivi ali até aos meus 5 anos, 6, para aí, porque meu pai adoeceu e morreu também bastante jovem. Morreu com 30 anos. E então minha mãe, naquela altura, tinha já 4 filhos, porque ela casou com... Quando meu pai morreu, ela casou com cerca de 16, talvez. E com 26 anos já tinha 4 filhos. 4 filhos? Já. E então, meu pai era carpinteiro, apanhou uma doença. E não... Aliás, uma doença derivada de um acidente que teve. E que não foi tratado, porque não havia possibilidade de tratar, era aquela dorzinha e tal, e acabou por ficar infectado dos pulmões. Bom, morreu aí com 30 anos. Minha mãe então veio para a assistência social para a casa do pai, para o Panosco. Meu avô Cabral tinha então uns meiozinhos bons de terrenos, e então a minha mãe, eles também estavam ficando já com uma certa idade, e minha mãe e meu avô aceitou virmos os 4 para ali viver com ele, e então o pai que eu conheci, verdadeiramente, foi o meu avô Cabral. Algum tempo, minha mãe vivia ali, nós andávamos ali, meu avô, e não, tens que ir para a escola. Que naquela altura era facultativo. Só não era obrigatório. Não era obrigatório. E eu também fui, tens que ir aprender a ler. Então, ok. Porque o meu irmão mais velho, então, era o António, ficou nos avós da Lapa. E eu fiquei, venho tomar aqui com os meus avós Cabral. Tens que ir e tal. Ok, fui para a escola. Fui à escola, andei na escola até à 4ª classe, que davam ali naquela altura, nessa altura era o professor Fernandes, que foi para São Pedro. Não sei se deixou para lá a família ainda, se não. Ele ainda teve lá uns anos em São Pedro, esse professor Fernandes. Depois, a partir daí, olha, comecei a ter 12 anos talvez, comecei a trabalhar aí ao jornal, ao dia, com 12 anos, começava cedo. Ao jornal, um jornalinho aqui, outro jornalinho acolá. Ia-se no domingo à missa, para ver se arranjava um jornalinho, quem é que podia dar um jornalinho e tal. E então arranjávamos um jornalinho, 2, às vezes nada. E então o resto do tempo trabalhávamos para a nossa casa, nossos bocadinhos de terra e tal. E então trabalhei aqui com o meu padrasto, que a minha mãe casou, e então viemos para aqui, para viver aqui para este sítio. Minha mãe casou com um cunhado. O marido desse cunhado, a mulher tinha morrido também, e era irmão de minha mãe. Sim. A família aqui assim. E então ele viúvo, minha mãe viúva, e então resolveram viver para aqui. Ok. Então, e foi então um padrasto que foi um segundo pai. Sim. Voltando um pouco à sua infância, quem eram os seus melhores amigos de infância? Ora, amigos de infância, propriamente, não existe ninguém, famílias, eu acho que já nem família, sim, já por aí.
Era um rapaz, um Agostinho Carvalho, que morreu cedo também. Esse era mais ou menos com quem eu me dava mais. E de resto não havia assim umas amizades de fazer farras e ir para esses sítios assim, não havia. Os domingos, agora os domingos íamos aqui para a missa, sim senhor. Íamos domingos para a missa e depois havia ali num lugar que chamam a Vela, ali aqui, naquela estrada que vai da Maia para cima até à igreja. Arranjaram ali um campozinho de jogar o voleibol. E então, muitas vezes, ia à missa das 8 horas, 9 horas e tal, e depois saímos da missa e íamos para ali entreter um bocado a jogar o vôlei. Rapazes, amigos deles, era amigo deles, eram meus amigos, mas não havia propriamente aquela amizade de fazer referência para a vida, não. Então, era isso. Isto aconteceu eu andei por aí até os 18 anos, que então comecei a trabalhar na obra da construção do aeroporto. Aí então, é que eu tenho uma ideia do meu início ali, porque um dia que eu fui à vila, e quando entramos na loja de Vito Caixão, que era aquela ficava ali foi depois uma escola de condução, ali naquele canto ali, era a loja de Vito Caixão, que vendia uns cigarrinhos e vendia uns copinhos de vinho e tal, não é? E quem ia à vila levava sempre 20 centavos para comprar cigarros no caixão. Eu fui lá, fui fazer qualquer coisa, contratar qualquer coisa, mas não foi propriamente para ir só comprar o tabaco. E então, cheguei lá, estava ali a conversar, ontem veio cá um avião no aeroporto, então. E estava mais alguém e disse, e aí, amanhã, e logo, ontem foi um e hoje parece que chega outro. Bom, mas então vamos lá ver isso. E então fomos e vimos chegar o Dakota. O segundo avião que aterrou em Santa Maria. Ainda se recorda perfeitamente disso, não é? Lembra-se? Não, digo, recorda-se perfeitamente disso o senhor, não? Foi esta passagem assim. E então, onde é que era a pista? Depois eu pus-me a pensar, mais ou menos, porque quando eu fui para lá começar a trabalhar, devia ser ali, muito próximo do açucareiro, um pouco mais para lá, uma pista que eles fizeram em placas de ferro, unidas umas nas outras. Sim, sim. E então o avião enterrou naquela placa com uma barreira enorme, aquela placa fora. E então eu vi chegar esse avião. Bom, acabou-se disso, viemos embora, que não passou lá. Tá. Mas nessa altura já havia obras daquela construção, daquele casario que eles fizeram para os soldados americanos, para aquela gente viver. Então estão a fazer fundações, abrir valas e encaminhamentos de águas, essa coisa toda. E eu fui para lá porque havia então aqui para nós com um tipo de Carvalho que tinha estado na América há uns anos. E então falavam nada inglês. E então, esse arranjou logo serviço lá porque os americanos queriam para tratar, para encaminhar pessoal e para interpretar. E então, o Tio Carvalho então disse, olha, anda cá que eu vais comigo e eu arranjo de lugar também lá. E então era o meu rapazinho, o meu rapaz com 18 anos, tinha boa força. Era forte. Andava duro aí de trabalho. E a gente, aqui o sustento, tínhamos 3 ou 4 vaquinhas, que era o leite para casa e as coisinhas assim. E, claro, elas eram alimentadas normalmente com babosal. E o babosal aqui ia lá embaixo da Rio do Sul. Tínhamos lá uma área de produção de babosal, que era ali aproveitadinho, não se perdia Não se perdia nada. Nada. O babosal, que hoje é uma praga, quer dizer, é uma hoje é praga. Aquilo era o principal sustento do gado, principalmente na parte de inverno. E então era uma ou duas vezes lá abaixo, buscar babosas, para preparar os corrais e tal, a cama da rede e tal. E então fazia isso muitas vezes. Agora, às vezes 2 vezes por dia, outra vez uma vez, era conforme o tempo, conforme a ida para aqui ou para lá, conforme se havia espaço, disponibilidade. E então isto até os 8 anos, a partir do Tio Carvalho, arranjam-me lá lugar também para ir trabalhar nas valas, ok? Com um martelo pneumático, assim, quando cheguei lá, um martelo com uma coisa pesada, não é? E com os pés, com os sapatos que deram, pois era tudo descalço, não é? Quem é que falava em sapatos? Quem é que tinha sapatos na altura? Não era necessário. Não fazia parte dos interesses da vida. Sim, sim. Só havia alguma pessoa calçada, alguma pessoa que adoecia.
é que podia andar calçado. E até diziam que às vezes esperava por sapatos de defunto. É porque não havia mesmo sapatinhos para ninguém, não é? Não, é. E então, e foi esse dia, então nessa altura os americanos vinham buscar pessoal cá acima, nas caminhonetes e tal, e levam-me para Petit Carvalho tinha lá o seu programa do dia, e então eles deram um daqueles martelos pneumáticos com uma broca deste tamanho e aguda, não é? Aqui, ele pôs-me a trabalhar com aquilo aqui nos pés, que era para segurar ali, não é? Bom, até ao meio-dia ou às tantas do dia, até que aparece o americano, que era notamente via aquele, tomava conta daqueles serviços daquela área, e ia-me lá com os pés rentar a broca. Epa, não, isso não é para ti, isso não é para ti, tal. Disse o tigre. E então foi buscar um par de botas, não sei onde, lá da sua casa, ou a estua que já havia nessa altura. Ficou com dó de ver... Fiquei um par de botas para calçar. E então a partir daí comecei a trabalhar. Agora podes trabalhar. Calçou-me naquele dia. Pronto, olha, teve consideração, teve consideração e consciência. Ele viu, aquele homem deve ter feito deve ter imaginado a diferença de cultura de onde ele veio para aquilo que chegou. Nesse dia ele deve ter avaliado o nível de vida da população de Santa Maria. E aí notava-se alguma diferença de classes? Notava-se diferença de classes na vida das pessoas? Havia, quer dizer, a diferença do dia-a-dia, da cultura era esta, principalmente neste aspecto da consciência do perigo, daquilo que podia ser perigoso, podia ser, e por outro lado também, consciência do esforço que era exigido a pessoal como eu e os da minha coisa, e com quem ele vivia lá na sua área, nos seus trabalhos. Não é? Viver sem luz, sem água, era muito difícil, não é? Então a gente vivia, então já havia, então sempre me lembro então de haver petróleo. E então havia uma coisinha assim, um bicozinho, depois passou o petróleo, era dinheiro para comprar o petróleo. Às vezes, e para as crianças, às vezes esperava-se que a galinha pusesse para ir com aquele ovo à loja para trazer nada de açúcar para as papas das crianças. Ou então para trazer um frasquinho de petróleo para a iluminação da noite. Petróleo. Não havia dinheiro em circulação. Não havia nada. Não havia dinheiro. Havia troca de coisas assim. Uns para os outros, uma vaca para outra vaca, coisas por coisas, batatas por batatas, qualquer coisa assim. Havia troca de bens, não havia dinheiro. Não havia dinheiro. O Sr. Diniz apanhou esta transição para a democracia, que se diz que é a democracia 25 de Abril. Notou-se grandes diferenças na altura, quando aconteceu o 25 de Abril? Não tem comparação possível, até porque no princípio, aqui em Santa Maria, no resto das Açores não sei bem, mas deve ter sido aqui. Santa Maria, houve aqui aquela partilha, 2 Santa Marias. 12 Correios para lá e 12 Correios para cá. Lá era uma América pequenina, não é? Quem lá era uma vida, até porque o tempo dos americanos estiveram um pouco tempo. Os americanos tiveram até acabar a guerra, acabou daí a meses, ou daí a um ano ou dois, ou que foi para assim mais ou menos, e depois foram-se embora. E então a administração portuguesa, o Salazar e a sua família, então tomaram conta disto aqui. Então vieram então gerir o aeroporto, então houve negociações, a internacionalização do aeroporto, essa coisa toda, e então foi a Aeronáutica Civil que foi para aí. Então, aí é que nessa altura é que se viu a diferença de culturas e de modos de vida entre o açucareiro, porque havia ali era divisão, para entrar, não é? era preciso justificar a entrada, não se podia entrar assim, sem mais nem menos, não é? Desde os americanos estava por uma questão de segurança, pois. E também depois por causa da Aeronáutica Civil por uma questão de segurança também, que já na traziam aqui, por causa da aviação mas então havia, talvez mais assim, havia aquela separação, então gente que trabalhou ali no açucareiro, também tem uma história interessante daquele açucareiro. Eram rapazes aqui olha, até parece-me que um António Lucianino,
que deve ter conhecido antes de ir para a América. Pois talvez não. Ele era aqui de Almagreira, Pois se calhar. António Lucianino. Depois foi o meu cunhado, que casou com a irmã da minha primeira mulher. Morreu na América também. Mas foi guarda ali no açougueiro, com a farda e tudo. Sim. Aquela farda feita própria para aquela situação. Sim, havia ali uma fronteira, não é? Havia ali uma fronteira, nitidamente, não é? E é mais, é que essa fronteira que, claro, para entrar, depois havia, então começou a haver depois caminhonetes de carreira para fora e para dentro, então isso foi facilitando até que desapareceu essa entidade ali à entrada. Portanto, mas havia esta separação de classes sociais, nitidamente eu vivi isso e foi o que me fez eu não ter grande convivência com os funcionários que depois foram meus colegas, digamos, de categoria, verdade? Porque não tinha, quer dizer, o meu modo de vida não dava para o modo de vida daquela gente, para conviver com aquela gente. Era totalmente diferente. diferente. Eu namorava uma rapariga, casava para com a rapariga daquelas, mas não. Eu casei com uma rapariga mais ou menos da minha condição, da vila de Porto, não é? Era diferente, mas aquilo depois então foi atenuando, a pouco e pouco, foi atenuando, e até parece-me que presentemente, quando eu fui para São Miguel, foi antes depois do 25 de Abril, dessa revolução, eu já era ajudante meteorologista já há anos, 30, não, vamos ver, 50, de 54 a 55 para 70, talvez uns 15 anos, que eu estive aqui como técnico do observatório meteorológico e depois então fui transferido para São Miguel. Foi transferido por necessidade de transferência. Né? Nessa altura fazia o meu serviço de meteorologia, de observação meteorológica, que é também muito interessante. Também para chegar lá, também tive quem muito que me ajudasse. Sim, também teve quem lhe desse a mão, não é? Bom, nessa altura, quando eu fui para lá, também foi interessante aquela minha entrada ali. Aquela minha entrada era para uma filhada do Armando Monteiro. Tinha. Era para uma filhada dele. Porque o doutor Bernardinho Portugal, que era o chefe da meteorologia, já estava então há uns 3 ou 4 anos ali na meteorologia, que já existia, e era amigo do Armando Monteiro, porque o doutor Portugal era um rico homem, uma joia de homem. Mas ele era o chefe daquele centro e escritor, poeta, gostava muito de uma vida assim. E então conhecia o Armando Monteiro também por causa da poesia. O Armando Monteiro também fazia poesia e então eles tinham esse conhecimento. Assim, então ele acho que pediu ao doutor Monteiro para ver se ele arranjava um rapaz para ir para lá fazer voltas e limpezas e tal. Mas o Armando Monteiro não o atendeu logo imediatamente, mas tinha aquela encomenda. E eu que apareço lá, porque quando fiz o serviço militar, enfim, deixei, naquela altura, uma saída dos rapazes, aqueles que conseguiam, era ir ou para a polícia ou para a guarda fiscal. Era uma saída, não era? Era aquilo que a polícia, e eu, antes de me vir embora, depois que fui licenciado, havia ali na polícia um António da Ponte, que era aqui de Santo Espírito, e que era, nessa altura, comissário da polícia. Naquela altura, ele já era qualquer coisa de importante. Sim, já tinha um cargo superior, não é? E então, ele já tinha feito, assim, um certo jeito, já alguns rapazes. E eu também, olha, eu fui, pedi para ir falar com ele. Me levaram o Sr. António da Ponte, ok? Eu apresentei-me, falando assim, foi destas famílias e tal. E ele, eu conheço. Então, eu queria também, que era uma maneira, queria também vir ou para a polícia ou para a guarda fiscal e tal. Sabe, pá, vai haver concurso dentro de pouco tempo. Deixa-me um requerimento, que depois eu dou andamento. Foi logo. Calhou. Eu deixei lá e vim-me embora, para aqui. Ele disse, olha, isto em tal tempo, mais ou menos, vai aparecer lá na Câmara Municipal um aviso para tu vires fazer as provas, ok? E eu vim satisfeito com aquela intenção. Só que passou-se o tempo, passou-se mais
uma semana ou duas e não me chegava não me chegou nenhuma notícia para eu ir à Câmara Municipal. E eu então resolvi ir lá. Fui à Câmara Municipal, nessa altura Armando Monteiro estava em casa, na Câmara Municipal estava Armando Ferreira, era a única pessoa que estava na Câmara naquele dia. Naquele dia estávamos quase, talvez sempre, não é? E eu disse, adoro, eu vim aqui por causa disto assim. E ele disse-me assim, homem, foi porreiro então, a gente aqui há tempos recebemos um ofício assim. Ele esteve lá a ver na pasta, disse, senhor. Ele esteve a ler Denis Chaves Figueiredo. E ele disse, não, mas é que a gente foi ter com este Denis Chaves ali a São Pedro. Pensavam que era outro, não é? Sim, havia uns Denis Chaves também ali em São Pedro. Também era de famílias aqui de cima. Mas o pai desse rapaz era contorneiro em São Pedro. E vamos lá, ele disse que não queria. Não, mas é que esse não, eu é que sou este. Uma grande confusão. Esse sou eu aqui, estou aqui, eu estava à espera disto. Depois eu sei, pá, e agora? E agora vamos falar com o Armando Monteiro. E ele foi comigo, fomos à casa do Armando Monteiro, falar já, não sei, de Fátima e tal. E depois ele lembrou-se que tinha aquela encomenda do Dr. Portugal. Sai, vou safar o rapaz desta. E então, fomos a pé, da casa do Armando Monteiro, para a meteorologia, para o aeroporto, lá, para coisa. E então ele foi-lhes ao Dr. Portugal. Tinha-me falado assim, olha, vamos trazer este rapaz. E eu estou falando, como é a tua vida e tal? Queres ficar? Queres, senhora? Então amanhã apresentas aqui e começas a trabalhar. Eu faço o contrato. E então aí é que eu comecei a entrar na meteorologia. Olha. Foi um afilhado do Armando Monteiro que ficou para trás. Pronto, olha, paciência, não é? Diga uma coisa, hoje em dia há aquela situação que se diz muitas vezes que isto, por muito mal que se viva, que se devia de voltar para trás. As pessoas sabem o que é que estão dizendo? Não, eu penso que não. Criaram-se alguns hábitos na população que vivia com dificuldade, que às vezes nem sequer sabia o que eram as dificuldades, nem sequer sabiam, mas que foram postas perante um modo de vida completamente diferente. Por exemplo, a água. Vamos ver esta coisa da água. Então, a água, enquanto eu andei aqui, a água aqui há muito poucos anos, principalmente. E quando fui para São Miguel ainda não havia água aqui. E ainda tínhamos ali embaixo umas cisternas, onde a água era cartada lá de baixo. Então, quando acabei a tropa, vim para aqui, e então ainda ia depois de estar lá embaixo a trabalhar, e quando vinha cá acima, o meu padrasto e a minha mãe já tinham alguma dificuldade, e eu chegava aqui, pegava no talhão, ia lá abaixo buscar água e punha-lhe água em casa. E até a água quem a pôs aqui foi o Emanuel, o meu genro. Nessa altura eu estava em São Miguel, e então houve essa distribuição de água, e ele então conseguiu meter água aqui. Portanto, isso não é há muitos anos. Agora, eu às vezes ponho-me a ver assim. Esta gente foi-lhe posta água em casa. Alguns não se lembram, foi posta água em casa, quando nasceram, quando se criaram, a água estava em casa. E então é só gastar água, não é verdade? A mentalidade. Sim. É gastar. É gastar porque não ensinaram, há fartura, não é? Não ensinaram a usar água, ensinaram a gastar. Já eu, quando me lembro que vinha com o talhão às costas lá de baixo e para cima, sei devagar. Aí já começa a poupar que sei o que é que custou, não é? Ela custa, não é? Agora a água em casa gasta-se água para aí, que é um disparate, não é? Mas enfim, isto é para ver. Mas este gastar água assim desmesuradamente é falta do conhecimento da dificuldade de adquirir. Não é verdade? Falta desse conhecimento. Portanto, fazer o que era naquele tempo e o que é agora, há uma passagem, na verdade, há um momento em que talvez não sente, os que estão agora a usar a água não têm a mínima dificuldade do que seja. Se a água entopa num canudo, ei pai, que rei, tem que ser, tem que ficar assim, ou então a luz, não é verdade? De maneira que agora há uma diferença entre o que existia e o que existe.
Evidentemente que é muitíssimo melhor, não há dúvida nenhuma. Outra coisa que às vezes me faz pensar. A Câmara Municipal teve necessidade, ou outra entidade qualquer, de criar uma empresa para tratar do lixo. É um facto. Os americanos, quando iam para aí, também começou, durante pouco tempo, e mesmo também a aeronáutica civil, havia coisas que se iam estragando, carros e tal, coisas velhas, não é? Monos que iam ficando, e começaram a pô-los ali num certo lugar, ali, onde tem as antenas da televisão, e havia ali uma tasca que era a Casa Branca ou Coisa Branca. Havia para ali uns pastagens, então vou para ali. Com uma montanha de carros velhos e coisas para a primeira lixeira era ali. Mas depois, naturalmente, houve necessidade de arranjar um meio de tratar isto, o resto da lixa. E então a recolha pelas freguesias. E então houve necessidade de criar uma empresa para tratar disso. Quem é que falava em lixo? Quem é que falava em sobras? Quem é que falava em restos? Ninguém, né? A nossa roupa era realmente tudo era reaproveitado, não é? Tudo. Até para fazer os retalhos, não é? Para fazer as... Na verdade, hoje em dia há guarda-fatos cheios de roupa, cheio de bolor lá dentro, e que já não querem saber dela, não é? Porque vem um fantasma qualquer, uma coisa que tem um risco de e diferente do outro, do outro lado, nada, para que ele tem aquele risco é diferente. Isso é porque nunca viveram as dificuldades do sistema. Não faz a mínima ideia, não é verdade? Portanto, a diferença de vida em abundância e até em abundância demais, porque o que vai para a lixeira são as sobras, não são as sobras. Sim, são as sobras. E então, se vai para a lixeira as sobras, é porque está-se a produzir demais, para além daquilo que é preciso. Essa produção de mais, para além daquilo que é preciso, está a dar cabo do ambiente, da situação, estão a desperdiçar os meios de vida. Na verdade, que os dinossauros tiveram lá nesse tempo e que desapareceram e que deixaram os xixi deles para a gente beber, que é água. Isto diziam as pessoas. Claro, as pessoas claro. Portanto, claro que nem tão pouco como era no meu tempo, no nosso tempo, nem também tanto como está a esbanjar presentemente. É esbanjar. Esbanjar. E se não esbanja, a fábrica não faz. Se a fábrica não faz, o pessoal não... É um consumismo, não é? Nota-se um grande consumismo. E a economia é desta maneira, é feita assim, não é? Só que há este desperdício, há este esbanjamento. Há um esbanjamento, não é? Mas, enfim, penso que já há consequências disso muito sérias. Olha, por exemplo, o que aconteceu agora no continente. Aquilo é fruto do mau, não tem conhecimento nem sabedoria daquilo que poderia acontecer. Os engenheiros que fizeram aqueles projetos daquelas obras, na verdade, não tiveram em conta o que poderia acontecer, a sujeição das mudanças do clima, na verdade. Que já havia algumas amostras em alguns lugares, na verdade. Mas não tinham, prepararam as casas, eu fiquei admirado, eu olhava para aquilo, casas descobertas. Não é uma casa descoberta. Barrotadura, telha de barrota a barrota. Não é verdade? Talvez com os parafusinhos, está claro. Bastava tirar uma telha removida para coisa, para entrar um fluxo dali e levantar aquilo para o ar. Claro, foi o que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu. Portanto, houve aqui uma comidela dos engenheiros que fizeram os projetos. Outra comidela da empresa que fez a obra. Não é verdade? O dono da obra, se era uma coisinha tal, uma dinheirinho emprestado e tal, ficou arrumadinha ali na sua casinha, limpinha, bonita e tal. Mas aqui, não contando o que depois poderia vir, não é? Aqui há dias li uma opinião de um meteorologista, mas da área do clima, que foi entrevistado por causa disto, por causa desta situação. E ele disse, bom, há muita coisa a fazer. A primeira coisa é investir. Quando pensarem em investir, este já está. Já sabem o que é que acontece. As próximas que vierem, se forem a remediar estas, só para consultar estas, para aguentar tempestades como estas que passaram, quando vier a próxima, já não é como esta que vem agora. Vem muito mais forte. Tem que pensar aí.
investir e regularizar as barragens, isso tudo. Ter em conta os baixios e os rios e os diques que eles fazem para aguentar os rios. Quando lugares mais baixos, aquilo é lagoa, há desgraças em certos lugares, que campos de cultivo, com 1 metro e tal de água em cima. Quando é que aquilo vem aquilo que estava, morreu, desapareceu, quer dizer, foi prejuízo, e quando é que vem a estar em condições de O senhor, cultivar? com uma vivência de 100 anos, que conselhos daria a esta gente que nos vê? Não vai ser fácil, porque o povo, a população, habituou-se a consumir. É um facto. Habituou-se a consumir. Muitas vezes nem pensam como é que aquilo chegou ali. Nem sabem. Não fazem a mínima ideia. Aqui há uns 3 anos vem uma neta da América, lá do meio, eles vivem bem, mas não têm campos de cultivo, eles nunca viram nada, não é verdade? E então a rapariga, já com uns 14, 15 anos, eu tinha aí os meus quintais com batatas e couves e tal, e ela não sabia as batatas de onde é que chegavam. As couves, como é que era na prateleira? Mas a prateleira não tem. Pois é. Não fazem a mínima ideia, não é? Portanto, é esta ignorância que vai haver, se não prepararem a população, Os nossos jovens em especial. principalmente a juventude, para estas situações. As escolas, já vejo aí, essas escolas, que também foi uma coisa do Salazar, enfim. Porque então as escolas, por exemplo, aqui a minha mulher andou na escola de uma professora agregada, quer dizer, era uma rapariga lá de uma família qualquer que sabia ler ou nada, então colocavam em Santa Maria para ensinar o ABC lá um determinado lugar. Então houve aí um certo tempo que as professoras eram raparigas que vinham para aí, que sabiam que mas não tinham escola. E aqui na minha casa teve aí uma hospedada, a escola dela era aqui, em cães da minha gente. Então é que então alguém teve a coisa de criar esses edifícios que há imensos aí pela ilha toda, do plano dos centenários, que são esses edifícios que estão para agora abandonados, não é? De maneira que a população não está preparada, vai ter muita dificuldade, porque para se encaminhar e para pensar e para ir para o consumo normal, possível, normal, económico, com fartura, mas com economia, não é verdade? Tudo isso vai levar muito tempo. A educação na altura era uma educação muito rígida. Bom, a educação, por exemplo, quando a gente ia à missa, o padre era o chefe da freguesia, não havia mais ninguém. Havia um regedor, mas o regedor também era nomeado pelo Presidente da Câmara, era um amigo dele, olha, ficas aí, alguma coisa que aconteça, nunca acontecia coisa. Se havia uma briga, ele Não havia nada relevante. Não, o regedor ia lá ver quem é que estava a brigar. Nem sequer tinha lugar seu, nem nada, não. De maneira que o padre é que mandava na freguesia, tudo o que ele dizia que se fazia. E havia muito medo do inferno, havia muito medo do purgatório, e para ir para o céu era preciso rezar muita vez, muitas contas. Acha que havia também um domínio muito grande sobre a população, nessa altura? Não, pois a população quem mandava era a Igreja Católica. A Igreja Católica é que mandava. É que encaminhava. Pois, e agora tantos anos depois, o que é que acha sobre essa situação? Não, pois agora, penso que isso da missa obrigatória, que era a missa obrigatória, a confissão obrigatória, todos os anos tinha que ser, desobrigar. Era desobriga. Ia lá um rol. Né? As pessoas se desobrigarem e pagar a sua anuidade. Portanto, isso está claro que depois veio a ter efeitos negativos, porque começou a haver população, começou a ter alguma instrução e alguns conhecimentos, então foi tomando nota daquilo que eram, depois deixaram de ir à igreja. Esta gente nova, quem é que vai à missa? Muito pouca gente. Né? De maneira que isso está em fase de declínio. Sim. Mas acha que se incluía também, incutia um clima de medo nas pessoas na altura? Não, pois claro, o medo, pois com certeza as pessoas tinham, pois às vezes os rapazes, enfim, brigavam uns com os outros, mas isso não passava disso. Mas não havia, quer dizer, não havia aquele ódio
querer mal a alguém e vou dar cabo da vida ou coisa parecida. Sim, não, eu acho que não. Não havia. Até só havia alguns casos, alguns indivíduos que perderam a cabeça pelo juízo e foram-se enforcar ou Pois, sim, coisa sim, parecida. havia situações às vezes Não havia. mais não. complicadas. Penso que não havia. Agora havia era aquela obediência. Aquela obediência que tinha que ser. E então, quando a gente ia à missa, encontrava-se os parentes ali, ao sair da missa. Era uma forma de convívio também, Forma não de era? convívio As pessoas e de procurar um jornalinho. Pois. Saber quem é que dava um jornalinho. Até às vezes para vender umas coisas, não é? Era uma forma de... A vender, ali propriamente só havia o leilão lá de vez em quando. Sim. Mas não, quer dizer, naquele dia que se ia à missa... Sim, mas havia o admostar, não é? Às vezes admostavam no fim da missa. Por obrigação religiosa e também convívio ao saída da missa ia-se pedir a bênção dos mais velhos. Nós temos que ir lá, é obrigatório. Isso é a bênção. Todos era obrigatório pedir a bênção. Então aí é que a gente conhecia, havia contactos entre as famílias, não é verdade? Outra forma de vida que unia as famílias era a matança de porco. Também. Era um dia de festa. Na casa onde matava o porco. Acha que havia mais alegria, havia mais convívio entre as famílias? Havia outra forma de vida, talvez. Não sei, talvez. Agora fecham-se mais agora, não é? Convívio menos? Agora onde é que fazem convívios? Só sei nos clubes, na verdade, ou em algum lugar assim, de onde há música e tal. E o convívio deve ser diferente do que era no nosso tempo. É porque a gente não tinha nem tempo, nem tinha possibilidade de fazer convívios, senão assim. As famílias, os compadres, todos matavam o porco e essa matação de porco. Eles iam lá, era um dia de festa. Eles vinham cá, era também um dia de festa ali. Havia, nesse dia, pão de trigo e sopas de feijão, de caldo de feijão branco, por exemplo. Não é? Havia uma melhoria nesse dia da refeição, mas acabava-se aquilo. Pronto, não é? Cada um via a sua vida. Agora, falsidades de uns para os outros, não havia muito. Às vezes, ser o quê? Em algumas partilhas de herdades, de terrenos, podia haver assim alguma, mas nunca era com os vizinhos. Até há quem diga que a palavra era lei. Não, era lei, era, sim senhor. Agora tem que ser tudo escrito, mas na altura o que se falava era para se cumprir, não é? E não havia dinheiro em circulação, Era bens, não era? Eu lembro do meu avô Figueiredo, então, quando veio da América também, trouxe uns dinheirinhos e organizou um moinho de vento. Então, conseguiu. Trouxe aquela ideia e o moinho de vento dele era algum interesse. Era um comércio, era uma coisa comercial, quer dizer, moía farinhas, fazia cobrança do milho e tal, não era dinheiro. Era raríssimo ir um dia lá pagar a moeda a dinheiro. Eu tirava era a maquiação, uma tanta maquiação por alqueire. E depois o meu avô vendia aquela maquiação e fazia dinheiro ali. E eu ainda me recordo lá em casa do meu avô, uma miúda assim, de ver lá na gaveta de uma mesa, dinheiro. O banco dele era ali. Ele emprestava dinheiro. Dentro de uma saquinha, não é? Que eu sei que... Não, saquinha, uma gaveta ali. Gaveta mesmo, sim. E até costumava dizer que era dinheiro no colchão. Se calhar estava muito bem guardado, não é? Estava mais bem guardado. Não havia bancos, não havia coisa nenhuma, não é? E então era ali. E ele emprestava dinheiro. Ele adquiriu até alguns terrenos porque alguém que teve dificuldade em pagar com o dinheiro entregou-lhe a terra, entregou-lhe o pasto, entregou-lhe aquilo. Não é? O senhor assistiu a várias moedas? Sim. Não, moedas... Não, eu só me lembro do escudo. O escudo, não é? O escudo, antes do escudo, acho que não. Sim, não se lembra ainda antes do escudo, não é? Não. E o que é que achou da transição entre o euro e o escudo? Isso não foi muito difícil, porque eu pelo menos não me apercebi muito disso, porque nessa altura já tinha o meu ordenadinho. Sim, era só ir gerindo, não é? Fizeram a coisa, depois estou a haver novas modalidades de preços e tal, mas a gente a pouco e pouco foi-se apercebendo da situação e não achei assim. O senhor com 100 anos, o que é que acha da nossa juventude? O que é que acha dos nossos jovens? A juventude, eu estou um pouco, dada esta distância entre eles e eu não estou muito próximo que não sim, mas houve na televisão, houve... sim, pois, não sei, talvez eles tenham modos de vida, há jeito a eles, não é verdade? Eu ainda agora li aqui um artigo que achei interessante, o consumo do álcool. Por exemplo, o consumo do álcool. O consumo do álcool é altamente cancerígeno.
em várias partes do corpo. É um veneno. E então um dizia assim, eu costumava beber umas cervejinhas assim, depois me habituando, e depois só fazia beber quando ia com os amigos para algum lugar, conviver. Portanto, eu penso que havia, ou então entre estudantes, rapazes e raparigas de uma tal sítio, fazer um convívio, um serão e tal. É o que eu penso que isso será a acontecer. Agora, o convívio entre velhos e novos, como havia no nosso tempo, isso não há, então. Penso Sim. que não. Pelo menos aqui na minha casa, os meus filhos vêm cá quando podem, os meus netos, então eles estão sempre a dar aqui assistência. Tinha aí 2 netos, os filhos do Ricardo. Sim. Sim. Vêm aqui, os filhos de Emanuel. Vêm aqui, estão aqui sempre à volta de mim, o avô quando precisar, o avô diga que a gente vem cá, sempre. Então, vem-me aqui, olha como puseram isto aqui, viram-me aqui sentado. E depois o Pedro chegou aqui, eu já tinha aí uma sombrazinha, não é? Uma sombra. guarda-sol aí, e ele olha para aqui, começou a medir daqui para lá, fez uma encomenda disto e veio-me aqui pôr. Né? E algumas coisinhas em casa, eles vêm cá, consertam, arranjam, estão sempre prontos, sempre. Qual a maior lição de vida que a vida lhe ensinou ao longo destes 100 anos? Qual a maior lição de vida que a vida lhe ensinou ao longo destes 100 anos? Propriamente, eu fui vivendo ao lado de outras pessoas, a mesma vida. Não tenho, especialmente, o que é que eu, da minha vida, eu sempre aceitei a vida bem, sempre fiz o possível de ter saúde, tive alguns conhecimentos, depois fui seguindo algumas desses ensinamentos, por exemplo, a alimentação. A alimentação é fundamental. O nosso organismo tem vários corpos, várias coisas, que têm necessidade de determinados tratamentos em todos os lugares do nosso corpo. A alimentação tem que ser composta de elementos que vão, depois, a esses sítios, que é preciso. Se não for aí, cria-se uma inflamação. Essa inflamação, se não for tratada com uma mesinha qualquer, que vai, falta, há uma infecção. E daí ao câncer, não leva muito tempo. Portanto, a alimentação é fundamental. Este que acabei de ler ali, acerca do álcool, condena o álcool, tem várias influências em várias zonas do corpo, e especialmente na cabeça. Na cabeça. Desnorteia, quer dizer, tem a função de nortear, cambalear. De maneira que eu fui aprendendo a viver e então sempre tive, apesar de ter tido uma vida difícil, porque era serviço de turnos, e então isso é muito mau para a saúde. Pois. Isso então é mexe muito com o organismo. É porque não há um regime. Não há uma estabilidade, não é? Não há um regime de alimentação. Isso. Que possa corrigir aqui, amparar um pouco aquela falta de não almoçar todos os dias mais ou menos à mesma hora, às vezes chega mais tarde, outra vez levanta-se da cama para ir entrar às 5 horas, mete um papo seco na algebeira com única de queijo e come aquilo, e depois nem no pequeno almoço, quando não vai almoçar para as 3 da tarde, já tem com o estômago a arder com fome, e depois a comida chega lá já não está bem, porque o estômago não está capaz. Quer dizer, isto ele veio uns anos assim nisso, e, claro, eu cheguei a ter alguns problemas de estômago e de intestinos. Depois, então, reformei-me. Depois a minha mulher, minha mãe, morreu. Depois, então, conheci a Irmelida, então, casei-me com a Irmelida, e então passei a ter uma vida mais estável, não é? Sim. E então, a partir daí, eu fui selecionando mais ou menos as horas de comer, mais ou menos certas. Depois ela também uma boa cozinheira, e uma mulher dona de casa, muito normalizada. E isso fez muito bem, eu então aproveitei isso. E fui dando também umas coisas acerca da alimentação. E olha, felizmente, sinto-me bem. Sim. Eu não tenho, as minhas articulações estão aqui. Com 100 anos está muito muito bem. Felizmente não estão. Mesmo a musculatura e tudo. Porque então eu, depois de formado, eu trabalhei às vezes em serviços pesados também. Só acho esses que acabavam os gajos. Não parava, não é? Não parava. Não. E depois então também fiz antes de vir aqui para cima,
morei na vila há uns anos, fiz aquele levantamento da Santa Casa. Sim. Ninguém sabia o que era. Mas não recordo, então lembras-te da apresentei junto. Sim, recordo perfeitamente. Amigos, pais como irmãos, desde o tempo da tropa. Fizemos aquele tempo lá, e depois viemos para cá, e eu comecei a trabalhar em Barcelona, na meteorologia, ele também andava ali nos escatos que tinha, foi cobrador da caminhonete, foi várias coisas, e a gente encontrava-se quase todos os dias, e praticamente é quase como o irmão, já sou padrinho de alguns dos filhos dele, e então o Manuel Ricardo estava já reformado, estava bem na vila, e a minha ocupação era fazer umas contabilidades para aquelas casas comerciais, umas escritas, balanços e tal. E ele disse, não, podes dar aqui uma ajudinha aqui à gente, assim, isto aqui há dificuldade em fazer aqui a contabilidade, lá ninguém sabe a contação, podes vir aqui dar um... Depois eu fui. E então, houve uma eleição da mesa e convidaram-me para fazer parte da mesa. Ok, não? Então fiquei como secretário da mesa. Mas nessa altura, o Pimentel, aquele Pimentel que era do banco, esse então já tinha posto direito à contabilidade da instituição. Isso perfeito. De maneira que eu então fui mais para as reuniões, alguma solução, alguma decisão e tal. Hoje um dia eu lembro-se, algum de vocês sabe o que é isto? O que é este conjunto, em termos de património, o que é que vai ser? Ninguém sabia. Há uma casinha ali, há um posto acolá, falando vem cá de vez em quando pagar a renda, umas coisinhas assim. E vocês, eu vou tentar fazer o levantamento disto. E então, claro, fui falar com algumas pessoas, das mais antigas ali da vila, que se conheciam ainda alguns dos doadores, fui falar com os rendeiros, como é que aquilo era, como é que eles tinham feito os contratos e tal. E depois também meti-me no arquivo. Tentei ordenar tanto quanto possível no arquivo, para ir buscar. E então tinha as livres datas, exceto a partir do 8. Os números do 1 até 9 desapareceram. Pois. Não se sabe da história dali. Não se sabe-se, porque o doutor Arruda, aquele senhor que é historiador, via aí para São Miguel, mas vinha de vez em quando passar férias em Santa Maria. Ali numa casa que hoje acho que é o arquivo, que é a biblioteca, a biblioteca com o arquivo, ali naquela casa ali, que ele era doutor Arruda. E então, parece que então, um historiador, ele tem coisas, história escrita, que está naturalmente aí nos arquivos, talvez em Ponta Delgada, que eu também fui lá à procura de coisas que eu queria saber. E então, o que a doutora Ola não era por ser aquilo, ia para as sacristias, levar apontamentos daqui, dali e da acolá. E depois fazia os seus estudos, a sua coisa. Mas às vezes esquecia-se, não devolvia. Ficava lá. Ia ficando lá, lá. E ia-se perdendo. Pois, e esses livros da casa, penso que foi ele que os levou para estudar e ficaram para lá. Que depois então, houve um indivíduo, e depois então, quem ficou ali com aquela área foi o Oscar Arruda. É que tomava conta dali, até ter ali as varilhas do gás e um armazém ali, não é? E que era, assim, amigo dele, um indivíduo chamado... Não faz mal, não se lembra, não. Que também gostava também de ler e de escrever e sobre história. E então era conhecimento ao Oscar Arruda. E o Oscar Arruda, acho que ele mostrou aquilo, ou ele viu e coisa, e então levou a parte dessas coisas para fazer os seus estudos também. Já também não estavam ali, já o outro tinha levado. Já tinha levado, pronto, e assim esse... Espera aí, ele foi até esse rapaz, esse homem foi para a América. E acho que houve entendimento entre a Câmara e ele para esses documentos virem para trás. Não sei se chegaram a isso, não. Sim. Miguel Corte Real, sim. Creio que veio tudo para cá. Não sei então, não sei. Sim, mas já ouvi dizer que tinha havido negociação acerca disso. Está claro que é o que eu sei. E depois então, eu tive que fazer ordenar tanto quanto possível. Então, que não é fácil, porque quanto à informação, ler ortografia antiga,
o modo de escrever, a forma de pensar, de pôr os problemas, as coisas, é certo que as atas que eles faziam não eram muito grandes. Sim, mas Eram faziam, sempre não é? pequenas, mas as suas atas... Mas esses documentos regressaram E aí. então aí regressaram fui buscar muita informação. E depois, a partir dali, fui ter com pessoas ali de São Pedro, antigas, que se lembravam. E foi compilando tudo E então é que eu consegui saber de onde é que os prédios vinham e registá-los em nome da Santa Casa. Foi o que eu fiz. O Sr. Denis, ao longo de 100 anos, arrepende-se de alguma coisa que tenha feito ou que não tenha feito? Pois, nunca, ninguém é perfeito e às vezes não devia ter feito isto, não devia ter feito aquilo. Mas eu não tenho assim cargo de consciência que tenha feito prejuízos a alguém, que tenha criado problemas a quem quer que seja, não. Isso então eu vi com a minha consciência tranquila. É. Sim, 100 anos. Encontrei 3 prédios em São Miguel. Sim. Naquela busca que fiz. Sim, encontrou? Encontrei 3, um na Vila Franca, um nos Ginetes. Que não sabiam da sua lá... existência, né? Que não sabiam que existia. Não, estes não sabiam. Pois. E lá, então, estavam sendo geridos, recebendo as rendas, a Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada, que estava recebendo aquilo. Pois. Nem a coisa é fácil de entender que tenha acontecido, porque, naturalmente, houve um doador lá que disse o outro para receber e depois mandar para Santa Maria. O produtor dessa altura disse que sim, senhor. Foi o primeiro, foi o segundo, já o terceiro já não se lembrava. Aqui também, o primeiro e o segundo ainda receberam, mas os outros deixaram de receber, ele também nunca mais soube de nada. E a coisa esqueceu. Yeah. Mas eu fiz então um trabalho que eu gostei de fazer, porque então tive que aprender muita coisa. E aquele ler antigo, da ortografia antiga... Aprendia-se muito. Sim, e agora também não é fácil de ler o sistema de ortografia, não é verdade? Um padre que esteve ali, o padre António Lourenço, que era São Miguel, da Vila Franca, esteve aqui uns anos e foi provedor, não foi provedor, esteve aqui em Vila de Porto uns tempos, mas também esteve ligado à Santa Casa. Esse então conseguiu, com uma letra muito bonita, muito bem feita, transcrever alguns aquelas atas que estavam mais poluídas. Então aí sim, senhor. Esse padre Lourenço fez isso e não sei se foi ele até que já, esses prédios da Vila Franca, vê-se que foi o homem que se interessou por isto aqui. Pois. Naquele padre Lourenço. Assim. Sr. Denis, foi um gosto muito grande estar aqui um bocadinho a conversar consigo, um homem com 100 anos. Aquela Casa da Misericórdia, já agora leva mais esta. Sim, diga. Quem comprou aquela parte primeira, sim, da Santa Casa, Sim. foi o padre Joaquim Chaves Cabral, que era ali da Vila de Porto, e quando era rapaz, quando o padre ainda novo, aí cerca de 1928, 29, para aí houve uma epidemia de gripe, febres e tal aí, e as enfermarias da Santa Casa eram umas arribanas assim, umas alçadas feitas nas paredes posteriores da igreja dos Poços, para ali assim. E ele, claro, viu aquilo, já sabia daquilo, naturalmente aquilo fez impressão, não é? Coisa melhor. Sim. E então, era provedor nessa altura, da Santa Casa, e pediu ao governador civil de Ponta Delgada, que aquela casa foi à venda, pediu dinheiro, que lhe desse dinheiro para comprar aquela casa. E o governador lhe deu dinheiro e ele comprou aquela casa. E então, a primeira, entre aquela e a outra, havia um espaço que os portugueses, quando eram militares na tropa, não tinham hospital, fizeram aquela parte, depois deixaram na Santa Casa, e então os Zé Leandros e a Dona Clotilde é que deixaram uma outra, assim, É parte da nossa história. Sobre isso, então, quer dizer, conto a minha vida por aqui, olha, fui à América também, venho para aqui, andava nas cidades nossas, tinha um filho aí, o Pedro já ficou em São Miguel, o Paulo foi para a frequência fazer a Academia Militar, ficou por lá, vive na Madeira, também andou há anos envolvido nesses serviços da NATO. Portanto, sabe muita coisa do que se passou ali, do que se passava lá, muita coisa. Ele vinha aqui, eu não queria perguntar porque é um militar, não são coisas para... Claro. Mas ele disse, meu pai, há aí muita coisa. Há muitos culpados que não são culpados. Estão a fazer a sua parte. Pois. Que eles deram a oportunidade de fazer, mas não são culpados. Bom.
assim. Isto de viver neste sítio aqui de paz, Isto é uma maravilha. Podemos até partilhar aqui um pouco desta beleza. Isto ajuda a viver tranquilamente, não é? Não, eu faço todos os dias aqui. Então eu é que mantenho esta raba assim baixinha. Eu tinha ali uma maquineta elétrica que ponho a trabalhar e vou atrás dela. E ela vai ser fundo e eu vou andando atrás. E mantenho isto assim sempre. Assim, então faço ainda é que faz tudo isto, é que vai mantendo isto tudo, não é? Faço as minhas caminhadas assim, de roda aí, na verdade. E o Sr. Diniz ainda conduz, não é? Ainda vai à vila? Não, ainda já deixei de conduzir pelo Sim. seguinte. Porque a carta também acabou agora em setembro passado. Sim. E eu comecei a ter umas certas vacilações. Eu sentia isso. Principalmente nas pernas. Sim. No mudar aqui as alavancas. Sim. Às vezes carregavam o acelerador, carregavam o travão. Pronto. Outra vez o contrário. E isto... Então achou que devia de... Não, é perigoso. Pronto, claro. E então deixei de conduzir, o carro também teve umas avariazinhas, separei umas semanas, coisa. Foi esquecendo. Agora fez muita falta, foi a minha autonomia. Pois, era sempre diferente, não é? Mas pronto, é assim. Mas os meus netos estão sempre presentes. O Ricardo e aqui, estão sempre aí prontos, a minha filha também, andei. E então agora estou a frequentar. Porque depois também aqui mais a mulher em casa, os dois aqui sozinhos, olhar um para o outro, não fala, e depois começa a ver. E então eu pensei que ao centro-dia lá em Bosch. Na Santa Casa? Na Santa Casa. E eu então falei lá com as meninas que tratam disso. E faz muito bem. Vocês assim, sim senhor. Eu disse, olha, eu não queria ficar muito dependente do transporte. Para não vir aqui muito cedo e também vir muito tarde. Pois. Mas depois acabei por me convencer que vou aceitar o transporte. E então, agora está decidido ir à segunda-feira e à quinta-feira. Porquê? Porque nestes 2 dias há movimentação de exercício, não é? Ginástica, sim. Fisioterapia. E então vamos lá. Só faz bem. Vamos lá, estamos lá um bocado, almoça-se lá, e às tantas vem trazer a gente a casa, vemos com a cabeça fresca e tal, não é? Sr. Diniz, não lhe quero amassar mais. Não, muito obrigado pela sua tem aqui disponibilidade. muita palha que não Sim, tudo é interessante e útil para todos nós que ouvimos. Já me tirou coisa daqui? Não, tem o microfonezinho ainda. Ainda estamos a conversar. Muito obrigado pela sua simplicidade e pela sua amizade e por ter partilhado 100 anos de história, 100 anos de vida, que ficará registado para todo o sempre. E eu creio que trará grandes ensinamentos, principalmente para os nossos jovens. E eu criei este canal com este intuito de fazer com que a nossa ilha esteja sempre bem presente e bem representada. E uma dificuldade que tive, um sentido também histórico. me ajudaram muito, foi conseguir fazer o curso do liceu com 30 anos. Muito bem. Foi por aí é que eu consegui ser técnico da meteorologia. Porque até aí eu era o servente, andava ali a fazer as voltas, as bareias. Pois então, tive o do Portugal. Não, o do Portugal já não estava cá. Os outros vieram depois. E então, eles, claro, o serviço da meteorologia, a parte dos observadores tem que fazer, andar conforme o serviço que tem, mas tem pelo menos um turno, de vez em quando, que o serviço dele é vir a andar entre a rua e os aparelhos em casa. Ver o tempo, tá? Depois fazendo anotações dos aparelhos que tem em casa, que tem dentro do escritório. Depois fazendo contas e fazendo apuramentos para a aviação. Importantíssimos. Tem lá um aparelho, que é o barómetro, ectopascais, tem outro nome, que é de medir a pressão atmosférica. O que é um barómetro? É um aparelho, uma espécie também feito que é um termómetro, por exemplo, tem uma tina com mercúrio e tem um espigão assim, onde quando o ar aperta, o mercúrio sobe lá naquilo e então está graduado, a gente faz leitura, não é? E então, depois de fazer a leitura, precisamente este, que é preciso muito cuidado. Faz a leitura, toma-se nota, e eu fazia isto, e pus, e eu outra vez a ver se confirmava aquilo, porque aqui, então, as divisões das décimas é tão apertadinho que temos que ter muito cuidado, muito aviso para aquilo. Ao lado, movido pela temperatura, mas coisa semelhante, mais pequenino, mas semelhante, mas é acionado pela temperatura do ar. Porque a temperatura do ar também influencia o mercúrio que está na tina do barómetro. Então há que haver uma compensação entre aquilo que é movimento, que é
acionado pelo peso do ar e aquele que é acionado pela temperatura, porque a temperatura faz dilatar os corpos, não é? A temperatura dilata. Quer dizer, isto aqui é que tive sempre cuidado e eu estava na América quando tive aquele acidente ali no Pico Alto e eu disse assim, isto foi um erro da leitura do barómetro. E foi. Houve mas não, da leitura, o técnico que estava a fazer esse trabalho, que fez a informação para dar à aviação de meia hora, o piloto, quando está a caminho de Santa Maria ou quando vai sair, tem conhecimento desta informação. E eu dizia, pá, olha o barómetro, olha uma leitura mal feita, ou então um comunicado mal feito, mal entendido. Era sempre uma preocupação muito grande, não é? Eu tive um colega que, lá na meteorologia, que era míope, e eu cheguei a trabalhar com ele no mesmo turno, mas ele às vezes ele metia-me, vai-me ver repetir isto aqui. E eu tinha primeira vez por causa da miopia dele, não é? Sim, sim. Mas ele um dia teve um erro, nada, coisa de 10 metros. Sim. Um avião catou e encontrou o chão, o nível da pista, mas antes a uma distância de cerca de 10 metros. E está claro, deu um baque, arrebentou os pneus, até porque nessa altura houve um inquérito a essa situação, e ele foi, então, dentro da meteorologia, deixou-se estar na observação. Foi para o serviço de clima, fazer apuramentos e tal. Isto aconteceu. Esse colega, coitado dele, tive a pena dele, ele teve aquele pequeno erro, depois então foi feito o apuramento e vi se tinha sido em das contas. E já lá vão tantos anos, não é? Yeah. Já lá vão tantos anos. Yeah. Sr. Diniz, olha, muito obrigado, sim. Uma última mensagem que nos queira deixar a quem nos vê aqui a partir deste maravilhoso lugar. Eu sei lá o que é. Olha, que haja muita saúde para essa gente toda e olha, que todos sejam felizes, que tenham aquilo que ambicionam, que aproveitem isso e que é posto à frente bem usado, que usem bem daquilo que a natureza lhe oferece, que é a natureza que é uma imensidão. Vivam, façam pela vida. Sr. Diniz, muito obrigado. Yeah. 100 anos de vida, 100 anos de história que partilhamos com todos aqueles que nos acompanham. Já o Rosélio tem vindo aqui e diz, homem, se quer saber mexeriquices da gente do aeroporto, eu não sei. Eu não mexeriquei com eles. O que é importante aqui é sabermos histórias de vida e foi hoje o que aqui fizemos. Aquela história da sua vida. Que hoje é uma referência ali. Havia uma senhora que trabalhava no aeroporto, era muito divertida, uma solteirona que vai para aí e tal. Sim. E então houve a reconstrução do açucareiro na forma que estava de madeira para aquela situação agora. E então nessa altura houve ali um relatório e tal. E então a dona Delta chamou-lhe, uma senhora chamada açucareiro. E ficou para o açucareiro. A história do açucareiro, então. Hoje é uma referência. Sim, é uma referência para a nossa ilha, essa senhora. E então aqui fica para nos despedirmos a história do nosso açucareiro. Sr. Diniz, muito obrigado, sim. Uma senhora chamada Dona Delta. Olha. Era uma senhora, entre aquela gente lá, era muito divertida, Então tinha essas piadas assim. Muito obrigado, não quero amassar mais, está bem? Maiores felicidades e muita saúde. E vou fazendo o possível por ir vivendo. Agora vou frequentar lá embaixo a Santa Casa. Concentra-te e faz muito bem, porque faz bem compartilhar com os outros amigos. Eu sei que vou ir para lá, porque os meus filhos têm as suas vidas organizadas e não é fácil ter velhos em casa. Isto não é fácil ter velhos em casa. Não é? Não é fácil ter velhos. Então há aquelas situações, aquela senhora que organizou estas instituições há quase 500 anos, né? Estas instituições têm esse tempo de vida. São de uma natureza tal que são sempre necessárias. Aquilo foram criadas por irmãos, sociedades de irmandades. Que pertencem aos irmãos, não é verdade? Os irmãos que acolhiam um aqui, outro lá. Essa sociedade de irmãos contribuía para o funcionamento daquilo, mas para dar já possibilidades a quem eles encontravam na rua, levavam para ali. E estas instituições têm esta virtude, esta grandeza, que há 400 anos para cá continuam.
Eu estive lá outro dia, a Paula, uma rapariga até foi contratada para quando eu estava lá. O senhor, vamos aqui ver isto, mas está muito diferente. José Humberto veio naquela altura que era precisa. José Humberto foi um homem para ali, eu conheci José Humberto muito bem, ele tinha muitos conhecimentos. Presidente da Câmara, depois foi deputado, de onde havia uma necessidade, ele ia lá o lugar certo. Ele ia lá ao lugar sem buscar aquilo. Ele deixou uma obra que é de tirar o chapéu. Deixou uma obra de tirar o chapéu. Yeah. E que nos serve a todos nós. E que serve a ilha. Toda. Eu, quando andei por lá, está claro que eu estou com andei por lá e agora também esta vivência que eu vou ter, estou falando de saúde, vou-me também conhecendo o ambiente, claro, para não chegar lá assim. Só faz bem conviver. Dá saúde. Sr. Denis, muito obrigado, sim. E haja saúde. E mais uma vez, obrigado por partilhar 100 anos de história, 100 anos de vida. Pois, olha, 18 de setembro de 1925. Lá, mas como é que chegas lá? Olha, muito bem. Aprender a querer viver. O querer viver leva tudo à sua frente. Boa alimentação, que é fundamental. E ter uma vida normalizada tanto quanto possível. Ajudar os outros, ou compartilhar com os outros, ou ter consciência daquilo que tem, usar aquilo que tem. Na véspera do dia faz-se o projeto das obras para fazer no dia seguinte, não é verdade? Já quando for para a cama já leva aquilo. Isso é o segredo para chegarmos a 100 anos, não é? Sim, não, e tudo faz parte. É um dos segredos, não é? Faz parte da vida. Mas a alimentação também é muito importante. A alimentação é importante. Tem que ser. Eu agora, que até a Emilida também vem daí, ela faz muito bem. A gente come, por exemplo, de manhã, principalmente uma peça de fruta. Mas quando se vai assim pôr água na cara para espantar o sono, bebe-se um bocado de água assim, para a boca abaixo, não é? Ali um copo de água. E então é que se vai comer qualquer coisa. Uma peça de fruta, mais uns cereais e umas coisas que agora para aí à venda e que é barato, um iogurte. E então hortaliça do que tal. Tudo coisas saudáveis. Isso, pelo menos um prato por dia. Um prato de sopa, para levar aquele conjunto daquelas coisinhas todas que são necessárias. Um almoço, qualquer coisa serve. À noite, não comer muito? Não, à noite um prato de sopa e uma fatia de pão e queijo e uma torrada e tal. E então, o cafezinho, então, é que é muito importante. E dormir tranquilamente, não é? Às vezes, sim, não vendo problemas, coisa. Às vezes leva-se um bocadinho de tempo a adormecer, mas depois acabo de me esquecer. E outra vez a gente chega-se a uma altura que tem que se virar na cama muita vez, para arranjar o lugar certo, e isso desmonta o sono. Mas lá se vai vivendo. Não, felizmente. Tive a sorte então de encontrar a Irmelinda e, apesar não, para além dela ser mais nova que há uns anos, sempre vivemos muito bem, já estamos quase há 40 anos juntos. Graças a Deus. Então, são conforto um para o outro. Aí ela devo grande parte desta minha longevidade. A serenidade, a paz, a boa convivência. Ajuda muito. Sr. Denis, muito obrigado, sim. Não tem nada. Foi um prazer.